Boa noite, pessoal. Tudo bem Boa com vocês? noite, tudo bem, Vitor? Tudo certo. Tudo ótimo. Tudo bem, Vitão? Vamos. Tudo certo também, graças a Deus. Bom, Tá bom. Vamos retomar nossos estudos, então. Primeiramente, bem-vindo aí para quem é a primeira vez que está conosco de quarta, né? A dinâmica do nosso encontro funciona da seguinte maneira, né? Eu vou fazer o estudo do livro antes, né? E depois a gente faz uma prática meditativa conduzida pela Luciana, tá bom? Se vocês e a condução funciona da seguinte maneira: eu vou pegar alguns trechos do livro, né? E vou ler, trazer algumas reflexões, aí eu abro também para vocês falarem, trazerem reflexões, né? A intenção aqui a nossa intenção é fazer um estudo em conjunto, tá? Então, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma colocação, podem falar, podem colocar aqui no chat, tá bom? A gente está estudando o livro desde o começo do ano, né? Então a gente já está quase no final. A gente está na página 247, né? Para quem tem o livro e para quem não tiver, não tem problema também, que eu vou ler aqui os trechos que a gente vai conversar, tá bom? Então é isso. A gente parou no capítulo da semana passada, Delírios com a Prática, né? A gente vai começar ali hoje, na página 247. Bom, o Gui coloca assim no livro, né? Certa vez, após concluir a prática de meditação que eu ensinava para um grupo de iniciantes em um evento comunitário, percebi a inquietação em uma senhora quando eu fiz a costumeira colocação. Alguém tem alguma dúvida? Quer compartilhar alguma de suas experiências? Imediatamente, a ansiosa senhora pôs a falar. Em minha meditação, eu vi uma criatura divina com vários pés e vários braços, que dançava com vários braceletes e todos eles brilhavam sobre o meu corpo e minha testa. Essa criatura sorria para mim e me dava certeza que estava me protegendo. Acho que era um Deus ou algum anjo espiritual que estava ali para me receber nessa prática maravilhosa. Mesmo tendo acolhido aí o Gui continua. Mesmo tendo acolhido sua história com atenção, não pude deixar de dizer para ela que tudo aquilo, por mais bonito que tenha sido, não passava de imaginação e fuga. Eventos como esses se repetiram, e da mesma forma que os mestres zen budistas falavam sobre aparições do Buda, eu repetia aos meus alunos: se o Buda aparecer na sua frente, mate o Buda, pois uma experiência espiritual concreta e verdadeira demora para acontecer. E se o buscador sincero estiver pautado no uso consciente da discriminação racional, tanto vai se evadir de todos os delírios, aparições e impressões, como também, quando acontecer uma experiência espiritual ou psicologicamente verdadeira, você vai ser absolutamente tomado por ela, sem a possibilidade de se esquivar, resistir ou recusar, né? Então, esse capítulo ele é muito importante, porque ele traz para a gente um antídoto também, né, na nossa prática, porque quando a gente começa a falar de meditação, às vezes as pessoas leem sobre diversas coisas, e a gente vai sentar lá com diversas suposições, imaginações, e a gente começa a delirar muitas vezes na prática, pensando, almejando coisas que não estão relacionadas com o intuito principal dela, né? A gente quer suprir carências, a gente quer exacerbar o nosso ego, e não é nada disso, né? O que a prática meditativa traz é justamente o instrumento dela é justamente para um conhecimento concreto de si, né? De sorte que você faça cessar todo tipo de sofrimento, né? Essa sabedoria perfeita inata que você descobre aí dentro de você, né? Ela faz cessar todos os sofrimentos, toda a sua ignorância. Então, a partir do momento que você começa, que a nossa mente tão volátil, né, e tão controladora que ela pega práticas como essa que são feitas para nos libertar, e ela começa a se apropriar disso, né, e começa a trazer elementos que faz a gente delirar mesmo no caminho, a gente criar, que nem o Gui coloca aqui, a gente criar delírios e enganos, né? Então, é necessário que a gente, no nosso caminho, né, no nosso caminho de prática, a gente utilize de certos antídotos para combater essas subversões da nossa mente, porque acontece com todos, tá? O Gui utilizou aqui de um exemplo, né, como alguém que talvez pela
ou pela uma questão de fuga, viu todas essas alegorias, mas isso acontece também em outros campos, né? A gente começa às vezes a meditar e achar que é superior que os outros, né? A gente exacerba, né? A gente se coloca num pedestal, né? E acha que está acima de toda a criação, né? Isso é um engano da prática, né? Isso é um engano da técnica. Né? A gente começa a achar melhor que os outros. Isso não pode existir, não é essa a intenção, né? Isso aqui não é um entretenimento, né? Não é uma fuga da realidade, muito pelo contrário, é um contato direto com ela, né? Então, é extremamente necessário que a gente utilize do nosso discernimento, né, da espada da nossa sabedoria, para combater esses delírios que a nossa mente cria, né, para estar no controle da situação, para sentir, né, para utilizar desses de libertação para exercer poder, né, para exercer sua ganância e etc. Né? Então, e legal isso que o Gui coloca, porque a experiência espiritual verdadeira, né, uma experiência meditativa verdadeira exige tempo, exige trabalho, né? É todo um caminho, né? Não é fácil a gente sentar e ter uma experiência verdadeira de fato, né? O que a gente fala, a gente pratica para que elas ocorram, né? A gente conversou bastante sobre isso no começo do livro, que a gente não medita, a gente pratica para que um estado meditativo surja, né? A gente pratica para apaziguar nossa mente, para que dessa forma a gente possa experimentar algo que está além da mente ordinária, né? Então, assim, isso exige trabalho, exige muita prática, muita dedicação, muita entrega e disciplina, não acontece do dia para a noite, né? Você pode vir com alguma história de mestres que realizaram rápido, mas a mente deles eram extremamente pacíficas, e isso são predisposições que vêm com certas pessoas, isso é raro, né? O sadhana, né? A prática espiritual, ela tem que ser feita, né? Até Buda, por exemplo, praticou por 8 anos, né? 6, 7, acho que foram 6 ou 8 anos, não me lembro. Então, assim, é um caminho que tem que se construir, não é um caminho fácil, não é um caminho que a experiência meditativa não acontece do dia para a noite, né? A gente está tão preso nessa sociedade de consumo, onde tudo tem que ser rápido, né? Onde tudo tem que acontecer, né? Então a gente tem que sempre dar um passo atrás e se questionar, né? Acho que o caminho da meditação é justamente esse, questionar as nossas verdades mais queridas, né? Nossos pensamentos mais queridos e mais fundo, né? E falar, não, mas e se não for isso? Essa experiência aqui, ela foi verdadeira? Porque necessariamente uma experiência espiritual profunda dessa, ela tem que te transformar, tem que te dar uma nova visão da realidade, uma visão que foge da visão ordinária, né, que você tem hoje. Então, é extremamente fundamental que a gente utilize da espada do nosso discernimento, né, para conseguir vencer esses obstáculos. E isso é exatamente o que o Gui segue aqui no próximo parágrafo, que ele coloca o seguinte: nossa mente, sempre desejosa e narcisista, busca em todos os meios a condição para executar os seus fins egoístas, para se destacar do agora e sentir-se especial. Portanto, essa ignorância patológica da qual os mestres falam se remunirá das mais diversas fontes para que nos mantenhamos na mesmice em que ela reina. Desde seus vícios mais escusos, dos quais você mais foge ou teme, até as práticas ditas mais libertadoras e promissoras como a meditação. Podem servir como instrumentos de fortalecimento não de sua lucidez e emancipação, mas dos enganos, delírios e anestesias venenosas, né? Então, assim, é fundamental que a gente não crie uma imagem, a gente não crie uma imaginação do que é uma experiência meditativa, porque ela acontece e ela te arrebata, que nem ele falou, não é, ela foge da mente ordinária, né? Então, as palavras não descrevem essas experiências, né? Alguém quer fazer algum apontamento, alguma reflexão, perguntas? Bom, o Gui continua assim no livro. E é genial essa pergunta que ele coloca, né, para todos os praticantes. Ele vai colocar o seguinte: e como nos prevenimos disso, né, desses enganos, desses delírios? Quais são os meios para evitar esse desgaste com as práticas de forma que, ao não obter de maneira direta e literal os resultados que esperamos, possamos pouco a pouco não perder o interesse em realizá-la? Né? Eu achei essa pergunta maravilhosa, porque é o que a gente sempre conversa aqui, não é o caminho da introspecção, né, da transformação de si, da revolução de si, ele dói, demora e dá trabalho,
né? Não é algo, não é um fast food, né? É um trabalho profundo da sua consciência, né? Para você, da sua consciência se libertando dela mesma. Então, como você, né? Como a gente vive numa sociedade onde tudo é produto, onde tudo é rápido, né? Como você consegue, né? Nessas práticas, no seu caminho, conciliar essa ausência de resposta que você espera da prática, às vezes, né, de uma coisa que você imagina sobre ela, né, do imediatismo que você quer dela, né, com o interesse em continuar praticando, né? Isso é ótimo, porque é o que a gente fala, dá trabalho, e demora, né? Então, assim, para você não perder o interesse, quando você não está tendo os resultados que você imaginava ter, você precisa utilizar algumas ferramentas para vencer isso, né? E ele coloca assim uma coisa muito legal. Dois caminhos aqui. Primeiro ele fala, a tenacidade implacável é uma delas, né? Isto é, a força rigorosa que você, por escolha, faz para realizar a prática. Não importa o que aconteça e nem quais outras circunstâncias chamem a sua atenção, mantendo-se atento às técnicas exatamente como elas são e apreciando seus efeitos. Esse é o primeiro passo. Isso é muito importante. Acho que é a coisa mais exaustiva que a gente fala nas nossas quartas-feiras, né? A importância da tenacidade, da continuidade, da disciplina com a técnica e com a prática, né? Você fazer todos os dias, possivelmente, né? E se entregar na prática, observar o método, né? Porque é um método, é científico, então você tem que, na melhor maneira possível, executar as técnicas corretamente, né? Você tem que se ater aos detalhes da sua prática meditativa, você tem que se entregar a esse processo, então, e fazê-lo todos os dias, né? Todos os textos de meditação falam sobre isso, porque se você deixa, faz um pouco, depois deixa um tempo, faz de novo, não funciona, não funciona. A tenacidade, ela funciona e ela quebra esses delírios, né? Porque você vai fazendo, e você vai percebendo, nossa, e isso você vai percebendo, né, no seu caminho, você fala, nossa, que eu imaginava, né, sobre minhas práticas há um tempo atrás, como isso já mudou a sua visão. E essa sua visão só muda porque você continua fazendo, porque você não abandona, né? Então, uma ferramenta de quebrar com esses delírios é continuando fazendo, até você se libertar, você chegar num estágio em que você sabe de fato quem você é, né? A gente até vai falar mais à frente a questão de até mesmo de fenômeno, de poderes psíquicos, às vezes que as práticas te dão, né? Porque isso, por exemplo, no Yoga Sutras Patanjali, ele explica direitinho isso, que com a prática essas coisas já podem acontecer. Até isso você tem que rejeitar e ir mais fundo, né? Então, até quando você já está tendo experiência meditativa profunda, você tem que ir fundo, né? Você tem que, né? A gente está fazendo os estudos aos domingos do Yoga Sutras Patanjali, e está muito legal porque o primeiro capítulo fala justamente sobre o Samadhi, os graus de Samadhi, né? Ou seja, até a experiência mais profunda, você tem que ir mais fundo nelas, né? Então, a tenacidade, ela é importante, a continuidade, ela é importante. Só ela acho que é o ponto-chave na prática meditativa. Não tem jeito, né? Alguém quer fazer um comentário? Certo. Vamos lá, então. Aí o Gui traz um segundo passo aqui. Ele fala assim, o segundo passo, que faz uso direto do nosso discernimento, é o nosso senso de prioridades, combinado com o nosso senso de perspectivas, né? Aí ele coloca assim, ora, as nossas prioridades são as nossas motivações, as urgências que, se forem verdadeiras, demandarão tudo de nossa atenção, dedicação e cuidado. O nosso senso em relação a isso refere-se justamente à capacidade de avaliar quais são os grandes objetivos que movem a nossa vontade, porque fazemos as coisas que fazemos e da forma que fazemos, né? Isso é extremamente importante, faz todo o diferencial na sua prática, né? Por que você faz ela? Qual a importância que você dá para ela na sua vida, né? Qual é o seu objetivo real com a prática meditativa, né? E se questionar, né? O ponto de utilizar o discernimento aqui é importante para a gente não cair nesses delírios e enganos que a gente falou antes, né? Então, qual a importância, a urgência que você dá para a prática, né? E você fala, olha, isso aqui é um instrumento que vai me libertar do sofrimento, né? Então, qual a prioridade que você dá para isso na sua vida,
E o que você quer fazer com isso? Né? Você quer praticar para quê? Né? Descubra para quê? Descubra as vontades que estão por trás da sua prática. Isso é super importante, né? E nos ajudam a quebrar com esses deslizes nossos. Aí o Gui continua assim. Por outro lado, o nosso senso de perspectiva dá conta de nos avaliar durante o processo, né? Ou seja, você se observar no caminho, né? Não apenas de forma qualitativa ou quantitativa, como dita nos paradigmas contemporâneos, onde tudo tem tamanho, valor, preço, etc. Mas também em termos de coerência harmônica entre esses dois fatores, em termos de uma percepção estética daquilo que reverbere intuitivamente como verdadeiro em nós, né? Ou seja, para você não perder o interesse, né, quando você não está obtendo os resultados, ou quando você está se percebendo muito iludido na prática, ou desiludido, né, principalmente desiludido, né, é importante que você observe o processo em si, desde que começou a fazer até esse momento, né, avaliar o quanto você já caminhou e o quanto já está se transformando. Não só de questão, isso ele coloca uma coisa muito, muito legal aqui, não de forma qualitativa e quantitativa, porque isso não é palpável, né? Isso é uma coisa, uma experiência, que nem ele coloca, uma experiência, uma percepção estética daquilo que reverbera intuitivamente como verdadeiro. Você vai perceber, olha, no seu âmago, uma experiência, como a gente pode falar? Você vai perceber em si a experiência de que, olha, eu estou tendo contato com algo verdadeiro aqui dentro, né? E isso que vai te demonstrar se você está caminhando na direção certa. Se há uma harmonia entre as suas vontades e o que você está fazendo com a prática, né? Se há uma harmonia e uma verificação intuitiva de que aquilo faz sentido para você, que aquilo está te transformando. Essa avaliação, ela te ajuda a perceber o quanto você caminhou também, o quanto esse caminho é verdadeiro, né? E quanto a harmonia entre todas essas colocações, né, que ele colocou aqui. Então, essas são ferramentas para a gente conseguir combater esse desinteresse que muitas vezes surge, né? E combater também as nossas ilusões, né? E delírios com a prática. Alguém quer fazer algum apontamento? Porque isso é muito importante, né, gente? Quando você, o que ele coloca assim é até difícil de explicar, porque é algo aí, quando você faz a prática e se entrega à prática, você percebe que é algo verdadeiro. Você está tocando uma presença em você que é verdadeira, algo que condiz, né, com a sua essência, que condiz com você fala, nossa, isso aqui te dá uma outra visão da realidade, né? Te traz um contato com algo que você quer saber que existia em você, mas que era você o tempo todo, né? Então, ali você percebe intuitivamente mesmo que faz sentido o que você está fazendo. Por mais que o caminho às vezes seja árido e complicado, mas você vai percebendo que há algo verdadeiro nisso, que há uma verdadeira transformação acontecendo, né? Você vai percebendo a si próprio, né? Isso é o que avalia, talvez, como que anda a sua prática, né? É que nem o Gui vai colocar aqui mais para frente que eu vou falar, né? E é muito legal, eu acho que é interessante até vocês falarem, isso acontece às vezes com vocês, acontece com vocês às vezes, porque o caminho muitas vezes é árduo, e é interessante a gente compartilhar as experiências, porque de fato, às vezes você fala, nossa, vem certo desinteresse, uma vontade de não praticar, né, porque não é coisa imediata, né? Mas essa avaliação é super necessária, e é necessário que você continue. Acho que todos aqui que praticam já há um tempo, você vai perceber que há fases da prática que são difíceis, são áridas, né? E a capacidade que você tem para transformar essa prática é continuar. Esse estado, né, árido da prática é continuar fazendo, é se questionar, perceber se você está fazendo a prática corretamente, né, e se entregar os benefícios dela, né, tentar sair desse estado através da própria prática, né, acho que isso acontece com todos nós. Ninguém quer falar alguma coisa? Vitor, Oi. Tá me ouvindo? Tá ótimo só. Tá. Então, eu acho que essa dificuldade, né, que a gente sente, que todos nós sentimos,
nessa caminhada, muitas vezes está relacionada à expectativa que a gente cria, né, como durante o livro, né, até aqui esse capítulo que a gente está, também é muito abordada essa questão da gente não criar expectativas, né, se a gente ficar focando só num resultado, e aí a gente às vezes, não consegue perceber esses resultados, que na verdade eles vão acontecendo sim aos poucos, né, como você estava falando, aí a gente começa a encontrar essas dificuldades, porque eu acho que o que eu queria destacar é assim, a importância da gente focar na prática, como você falou, né. Faz a prática, né, observa a técnica, e acho que todo o nosso foco tem que ser em realizá-la, porque se a gente ficar pensando só num resultado que pode vir, depois de bastante tempo, ou que, aos pouquinhos ele vem, mas muitas vezes a gente não consegue percebê-lo, então a gente acha que ele não está acontecendo, né, que na verdade ele vai acontecendo aos pouquinhos, mas como somos muito ansiosos e, como o Gui destaca, consumistas, estamos nessas buscas desenfreadas por que tudo aconteça o mais rápido possível, a gente acaba criando expectativas e a gente fica só olhando para o resultado. Então é a gente tirar esse olhar do resultado, né, que a gente vai perceber no dia a dia, essas percepções elas virão, mas tirar o olhar do resultado final. Eu acho que é importante sim a gente sempre lembrar do objetivo, como o Gui colocou, que é ele coloca aí no capítulo, né, que é o autoconhecimento. Esse é o objetivo da nossa prática, né, acima de tudo. Mas se a gente, acho que é mudar a lente, né, mudar o nosso olhar, tirar a expectativa, fazer a prática da melhor forma possível, porque tudo que a gente coloca uma intenção sincera, se realmente a gente sentar e pensar, vou fazer a minha prática, vou fazer ela bem feita, vou executar direitinho, seguindo a técnica ao máximo possível, esses resultados acontecerão. A gente não precisa ficar focando neles, né, o tempo todo, porque senão a gente começa a entrar numa loucura de que eles não estão acontecendo, que a gente não muda e que tudo é sempre igual, porque tem um ritmo próprio, né, e cada pessoa tem também um ritmo e é algo a longo prazo. Não sei se vocês concordam com a colocação, também fique à vontade para comentar. Eu gostaria só de... concordo com tudo que a Lu falou, e o que eu vejo de muito importante, primeiro, a disciplina, disciplina, disciplina. Se não nos disciplinarmos, a gente não consegue. Lógico que a prática é um momento prazeroso também, porém a disciplina vem em primeiro lugar. E muitas vezes eu me peguei não fazendo a pergunta, quem sou eu? E exatamente essa é a busca maior, como a Lu falou, principal, só que nesse tempo que eu venho fazendo, já faço um bom tempo, quando eu volto a questionar quem sou eu vejo que eu estou mais plena na prática. Então, para mim, é esse o sinal. Quando eu deixei de questionar, eu achei que eu não estava tão envolvida. Não sei se eu me expliquei. É isso que eu sinto com essa experiência, né, da prática. Perfeito. Não, eu concordo com as duas colocações. Isso que a Lu colocou é fundamental, a gente saber equilibrar entre o objetivo da prática e a prática em si, né? Não focar só em um ou em outro, né? Porque senão, se você foca simplesmente só na prática e esquece o objetivo, você vira né? Você só tem a técnica, você se perde na técnica, você esquece porque você está realizando ela, né? Mas também se você se perde só no objetivo dela, né? Que é a realização de quem é você, você não dá conta de realizar a prática no aqui e agora,
né? Então, esse equilíbrio ele é fundamental para qualquer praticante, né? E o que você colocou é verdadeiro também, Claudinho, porque essa é a verdadeira pergunta, né? E ela sempre tem que surgir, né? Porque senão a gente começa, muitas vezes a gente vai sentar e a gente se perde em pensamentos, a gente se esquiva da prática, isso acontece com todo mundo, e esse sinal de que você se pergunta quem sou eu, significa que você está voltando à prática, né? Você está voltando ao cerne do que você está fazendo ali, o porquê você está fazendo aquilo, né? Então a gente nunca pode perder de vista esse questionamento, até que você de fato realize e perceba diretamente quem você é. Você nunca pode perder essa pergunta, né? Acho que Ramana Maharishi fala muito isso, né? Essa é a grande verdadeira pergunta. Se a gente for fundo, ele fala assim, ó, peremptoriamente, ele fala assim, ó, se você for fundo de fato a pergunta, você realiza, né? Mas exige sadhana, exige prática para todos, né? Isso vai acontecer de acordo com a sua entrega, com a sua disciplina, no tempo que tiver acontecer, né? Mas ele fala, se você for fundo de verdade nisso, né, você consegue a resposta virar, né? Então nunca perder isso de prática. Essa questão de você manter sempre uma mente aberta na prática é fundamental, né? Porque quando a gente começa já a praticar faz um tempo, você começa a condicionar a sua prática muito a muitas visões que você tem sobre a própria prática, né? Então essa necessidade de você manter uma mente aberta, uma mente de principiante, como o Shurion Suzuki fala no livro dele, um livro muito bom, que é Mente Zen, Mente Principiante, esse voltar para essa, falar, não, se você derrubar todos os pressupostos e tentar se conectar simplesmente com a prática, com sua mente, né, voltar para sua mente original, é um exercício fundamental para que você se aprofunde na prática e não se perca em delírios, né? Então, tudo que o que vocês falaram aí, acho que faz todo sentido e está em consonância com o que o Gui está falando aqui, né? Alguém quer fazer mais algum apontamento? Certo. Bom, aí o Gui coloca aqui, né? Só finalizando essa parte, ele coloca a única régua, o único parâmetro para medir sua realização pessoal, algo mais profundo e vivo do que qualquer conquista material, é você mesmo. Tentar adequar os benefícios da prática ao hall de benesses produzida pelo mundo pós-moderno é jogar fora a possibilidade orgânica e criativa de reencantar-se consigo e redescobrir o mundo, coisas que só acontecem quando soltamos as amarras das buscas por recompensa ou controle, né? Se você atribui o sucesso da sua prática com o sucesso que é definido pelo mundo contemporâneo, por exemplo, você vai quebrar a cara, porque não é uma questão de ter, né, de ter recompensas o tempo todo, não, na realidade é uma desconstrução, né, o que ele coloca, é você se reencantar, se conseguir novamente redescobrir o mundo com um novo olhar, né. Então, a régua de saber se está acontecendo, se está rolando, olha para si próprio, né, vê o quanto você já mudou sua percepção sobre a realidade desde que você começou a praticar, né? E continue sempre questionando qualquer ponto de vista e qualquer pensamento muito fixo que você tenha, porque é um pressuposto para que você vá mais fundo na técnica e na prática, né? O Gui coloca assim, né? Ele coloca de novo aqui na página 251. Ele fala assim: praticar meditação não tem nada a ver com esse fetiche delirante de acelerarmos cada vez mais, né? Você não medita para trabalhar mais, por mais horas e de forma mais exaustiva sem se afetar com isso. Você medita para conhecer a si mesmo e, embora os efeitos dessa prática atuem diretamente em seu modo de vida cotidiano, realçando suas qualidades e fazendo transmutar seus defeitos em coisas novas, diminuindo seu estresse e aumentando sua disposição física, não é por causa disso que você medita e nem é só isso o que a meditação pode te dar. Pois, ao invés de incentivar essa combustão desenfreada, a prática nos incentiva a apaziguar, sensibilizar, recolher, observar e diminuir a velocidade para se apreciar o viver real em lucidez e plenitude, né? Acho que com tanta informação que a gente tem hoje, né, que a gente já falou muito isso, né, de transformar a meditação em produto, como se vem fazendo, né, nos tempos modernos, muita gente cria uma visão errônea do que é de fato a prática, né? Essas técnicas milenares, né, essas técnicas que foram feitas para você fazer o questionamento mais profundo, talvez, o questionamento mais filosófico de todos, né? Quem é você?
né? É um instrumento né, científico de autoconhecimento, né? Hoje se vende essa ideia de que é para você produzir mais, para você conseguir trabalhar mais, né? E se adequar mais a um ambiente, né? A um mundo que por si só já é tumultuado, né? Não é isso que a prática quer fazer. Ela quer derrubar justamente, quebrar esses paradigmas atuais, principalmente, que a gente tem hoje, sobre o que é um modelo de viver, né, real. Né? Ela vai na contramão do que a nossa sociedade contemporânea vende, né? Ela quer apaziguar a sua mente, ela quer, é o que nem alguém coloca, fazer você observar, se recolher, diminuir a velocidade para você perceber o que há de fato no aqui e agora, né? Observar isso em profundidade, né? Sem se perder, né, a sua atenção como a gente faz o tempo todo, né? Sem se fragmentar na sua atenção como a gente está sempre, né? Fragmentado. Então, esse é um ponto importantíssimo, né, para você saber por que você está meditando, né? Isso aqui é só para você, é só um entretenimento, só uma fuga, então isso não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Se é para você se tornar um Superman da humanidade, também não vai dar certo, né? Para você se adequar a tudo, trabalhar mais, fazer mais e consumir mais, também não vai dar certo, porque as práticas não foram feitas para isso, né? E ele coloca aqui de uma forma bem legal, que ele vai falar justamente que você praticando, é claro que isso vai te beneficiar em todos os campos, né? Você vai conseguir se concentrar mais, né? Vai conseguir dar conta dos seus problemas de uma maneira mais assertiva, vai conseguir aprender a lidar de forma mais coerente com as suas emoções, né? Esses são os benefícios da prática, os brindes da prática, né? Mas a intenção verdadeira que está por trás de tudo é justamente o autoconhecimento, a realização do seu eu real, né? Como algumas tradições falam, etc., né? Então, é muito interessante, é importante você saber por que você está fazendo a prática, porque senão você cria é isso que o que ele está querendo dizer aqui, é o seguinte, senão você cria uma imagem do que é uma prática meditativa e não é isso, né? E se você está esperando que ela te dê o retorno nessas questões imediatistas e tal, não é isso que ela está falando, né? Então você está caindo num delírio, num engano, né? Está caindo nessa conversa de tornar a meditação produto, né? Por isso é interessante saber o porquê que essas técnicas existem, né? E qual é a sua motivação sobre elas, né? Certo. Aí o Gui vai colocar assim: não é também das práticas meditativas a busca por fenômenos ou poderes, né? Que nem eu comentei um pouquinho mais cedo. Você não vai meditar para flutuar, nem para ver através de paredes, enxergar os pensamentos dos outros ou qualquer outra dessas bobagens que deslegitimam as práticas meditativas e não nos levam a lugar algum. Até mesmo os textos mais simbólicos, que falam abertamente de fenômenos e poderes, frisam ao seu leitor / buscador que recuse a todos os poderes, recuse a todos os fenômenos, recuse a todos os delírios, dando conta de se ater apenas ao caminho e não cessar de caminhar enquanto não encontrá-lo, né? Então isso a gente já conversou até agora um pouco mais cedo, essa necessidade que você tem de entender que as práticas elas não é para você ter contato com fenômenos, poderes, visões, né? Muitas tradições trabalham com visões, com alguns elementos, mas tudo isso para fazer despertar a sua consciência de fato, não simplesmente para você ter uma breve visão e imaginação de algo, né? Enquanto você não souber de fato quem você é, no seu mais profundo significado, né? Enquanto você não tiver realizado mesmo a última etapa, você tem que ir além de tudo que está acontecendo com você. Você tem que se perguntar, você tem que descartar mesmo, né? Até porque, por exemplo, as meditações, por exemplo, que algumas tradições utilizam de ver algum ideal divino, né? Por exemplo, na ordem Ramakrishna, que eles ensinam você a meditar em algum avatar de Deus. Até essas meditações falam que chega um momento nessa parte das visualizações, oblações, tudo em que você vai ter que se identificar com aquela presença do absoluto dentro daquela persona ali, né? E se fundir nela. Então, assim, até visões são utilizadas para você ir mais fundo na prática, né? São instrumentos que as tradições utilizam para você conseguir vencer a mente vencendo a si própria, né? Derrotando a si própria, né?
Então, é isso que ele está falando. Toda essa questão de fenômeno, poder, isso tudo te afasta do real significado, né? Tinha um discípulo de acho que o Gui já contou, né? Que tem um discípulo tinha um discípulo de Sri Ramakrishna, que ele era médium, tudo, e viam fantasmas. Aí o Sri Ramakrishna chegou para ele e falou: olha, se o que você quer na sua vida é ver fantasmas, você só vai ver fantasmas o resto da sua vida. Se você quer ver Deus, né? Então você tem que, aí sim você vai ver Deus de verdade. Você tem que ir além dessa questão de fenômeno, né? Você tem que saber o âmago da sua busca de verdade, não se perder, né, nessas distrações, né? Certo? Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma reflexão? E como a gente vê, né, essa questão de fenômeno, como a galera procura muito nisso na espiritualidade, né? Como isso virou um entretenimento, né? Uma fuga da realidade profunda. Você sai para ver essas coisas, esse tipo de fenômeno, para se recortar do que acontece no aqui e agora, para se recortar do seu sofrimento, né? Quando na realidade a verdadeira prática mesmo de transformação é você entrar em contato profundo com si próprio, inclusive com o seu sofrimento, com sua vida diária, né? Com todas as nuances da sua vida, em tudo, né? Vitor, só um comentário. Como a Guilherme sempre fala, né? Se a prática não te transforma, ela então não serve, né? Não é para delírios, para visões, como, né, esse capítulo está abordando, e sim para que efetivamente ela te transforme, né? Então, esse é o propósito. E a gente sempre lembrar disso, né? O porquê. Isso eu acho fantástico desse capítulo, que está nos levando a essa reflexão, né? O porquê você pratica, né? O porquê. A gente não esquecer disso durante a caminhada, porque se a gente se esquecer disso, aí vai ficar muito fácil a indisciplina vir, né? A gente achar que é tudo mais difícil ainda e se perder no meio do caminho. Perfeito. É isso. Bom. Não. Aí o Gui continua assim. É fundamental que observemos duas qualidades essenciais a uma técnica de meditação eficiente, né? Trata-se do método e da tradição que suportam tal prática, né? Aí ele segue falando assim. Um método eficiente é aquele que educa as nossas tendências, mal administradas e mal conhecidas. É aquele que joga a luz por sobre nossos comportamentos inconscientes e torna-os conscientes. É aquele que dá suporte para que desenvolvamos melhor nossa atenção, concentração e intenções. E é também aquele que modela o nosso estado emocional, de sorte a cada vez adquirirmos mais paz, alegria, equilíbrio, amor e sabedoria, né? Ou seja, o método ele tem que criar essas possibilidades, ele tem que derrubar as distorções, né? Ele tem que extinguir as distorções que você tem, né, sobre a realidade. Ele necessariamente, o método ele funciona de forma a te transformar mesmo, a aperfeiçoar sua atenção e concentração em suas intenções, né, a te purificar, né, e trazer e transformar os seus estados emocionais. A prática e os métodos ela funcionam para isso, né? Então, aqueles que são de fato eficientes, eles vão fazer isso. Eles vão trazer aquele inconsciente que você vive para o consciente, né? Isso acontece mesmo. Você vai percebendo coisas que você não percebia antes, vai tendo consciência, né, de coisas sutis dos seus pensamentos, das suas emoções que acontecem com você, né? Você vai tomando consciência da vida, né? Você não vai mais vivendo como um morto-vivo, né? Como quase todos vivemos, né? Jogado para lá e para cá, através das nossas emoções, nossos desejos. Não, os métodos eles vão justamente trabalhar todo esse volume, né? Os métodos que foram, né, criados pelos grandes praticantes, pelos grandes mestres que transformavam a consciência, eles funcionam justamente para transformar a nossa percepção de vida e trazer mais paz, alegria, amor e sabedoria, como o Gui colocou aqui, né? E ele coloca aqui outra parte fundamental, né, para
que a meditação seja eficiente é a tradição. Ele coloca: a eficácia do método também é testada através da tradição. Nosso segundo elemento mais importante, pois é na presença de praticantes mais avançados do que eu que terei o suporte, o embasamento e a segurança para avançar em minhas técnicas, né? Isso é, a Sampradaya, né? A tradição, ela é importante porque, primeiro, ela atesta que essas práticas são verdadeiras, né? Porque se olha os mestres de cada linhagem, que seja, que realizaram, né? E você fala: nossa, isso aqui faz efeito de fato, né? Isso te traz força, né? E você consegue, através do seu caminho, buscar refúgio na tradição para tirar as suas dúvidas, tirar as suas dificuldades com a prática, né? E caminhar de uma forma mais coerente e reta, né? Porque não é muito fácil se perder quando a gente fala de um estudo profundo da sua própria consciência. É fácil, né, a gente se perder no caminho. Então, você seguindo uma tradição, professores qualificados, né, e mestres, eventualmente, é necessário para que a sua meditação seja eficiente, né? Porque você vai ter dúvidas, você vai cair várias vezes, você vai precisar de aconselhamento, você vai, sabe, tudo isso a tradição dá o suporte, né? E por isso ela é tão necessária, né? E há também as bênçãos da tradição, de todas as tradições, de todos os mestres que passaram por todas elas, que fluem para todos aqueles buscadores verdadeiros que estejam nelas, né? Aí o Gui continua. É graças à realização ininterrupta de mestres que carregam consigo a evidência do resultado transformador de suas práticas que conseguimos hoje vislumbrar versões modernas da meditação, como mindfulness, por exemplo, fruto direto dos estudos de seus precursores junto aos mestres meditadores do budismo tibetano, né? Certo. Alguém quer fazer alguma reflexão, uma pergunta? Certo. É importante, né? A tradição é muito importante. Eu acredito muito nessa questão da tradição nas práticas meditativas, da onde está vindo aquilo, porque a gente está falando de uma coisa muito sutil, muito introspectiva, muito, né? Que tem que ser muito poderosa e assertiva para te transformar. Então, você praticar simplesmente, às vezes, num aplicativo, não que isso traga os benefícios que pode trazer, mas talvez não consiga ter o mesmo efeito de se você for buscar isso numa tradição verdadeira que vai te mostrar, né? Uma técnica que iluminou muitos seres, né? Então acho que é muito importante a gente buscar refúgio, né? Em qualquer que seja, onde quer que você goste, mas busque uma escola de verdade que fale sobre isso, né? Não, porque isso aqui, não é, como a gente fala, não é entretenimento, não é brincadeira, é a busca mesmo, uma revolução de si profunda, né? Certo. Aí o Gui finaliza o capítulo, né, colocando o seguinte: podemos apreciar um prato de comida. Isso é na página 254. Um momento de respiração consciente, um quadro ou programa de TV e, a partir da entrega sincera e arrebatadora que damos à totalidade dessa experiência tão sigela, despertar de maneira profunda e espontânea. Ou seja, você pode, a partir de atividades simples, né, e sagradas, como um prato de comer, né, ou, sei lá, lavar uma louça, ou mesmo ver uma arte, ou mesmo assistir TV, você pode fazer aquilo de uma forma tão sincera e presente que você tem um despertar mesmo profundo, né, da realidade, se entregando para aquele momento. Aí ele coloca assim: por outro lado, né, quantas pessoas se engajam à filantropia, às religiões, ao yoga, meditação, ou a grupos que pretendem conclamar os seres humanos a despertar o que tem de melhor em si, e passam anos e anos nesses locais apenas para preencher lacunas de carência ou para se sentirem especiais, e acabam por se viciar na rotina, no automatismo e em dogmas inventados que, ao invés de liberdade, produzirão apenas mais desilusão. Sociedades ocultas afirmam se tratar de um sistema de aperfeiçoamento moral e ético em homens no Ocidente, levando progresso científico, valores iluministas e conforto para o mundo. Mas quantas pessoas você não conhece que entraram ou tensionam entrar em suas fileiras apenas pelo network tão famoso que atrai mentes incultas
e gananciosas, né? Ou seja, é essa coisa, né, também, porque tem muita gente que busca, né, um caminho, busca, né, todas essas escolas de transformação simplesmente como um ato de fuga da vida, né? Quando na realidade a prática meditativa é a conexão com o aqui e agora, seja o que você estiver fazendo, né? Então mesmo você praticando isso tem o Chogyam Trungpa, ele é um mestre que vai bater muito forte nisso, né? Acho que há 2 capítulos aqui o Gui faz até uma citação dele, que ele vai bater muito forte nessa questão do materialismo espiritual, né? Do que a gente busca nesses caminhos uma fuga, que a gente busca status, que a gente busca criar um pedestal da gente, olha, somos meditadores, né? Somos seres tão celestiais, buscamos, e não tem nada disso. Ele fala, corta tudo isso, volta, você não está entendendo o que é prática, é o que a Lu falou agora há pouco, né? Volta e se questiona por que você está fazendo tudo isso. Dá um passo para trás, cuidado para não cair nesses delírios, cuidado para não achar que você já, né, como a gente conversa aqui, é o iluminadão, né? Dá um passo para trás, né? E questiona de fato se o que está fazendo está te transformando. Por que você entrou numa escola de meditação, né? Por que você está fazendo isso, de fato? Quais são os seus reais interesses? Né? E o que está acontecendo com você no aqui e agora? Você se perdeu aí, você se acostumou, você se tornou um autômato no caminho, né? Você mecanizou sua prática. Isso é uma reflexão necessária que a gente tem que fazer a todo momento. Porque é fácil se perder quando você, às vezes, já está caminhando um tempinho. É fácil você se acostumar já com o que está acontecendo. Falar, eu sou meditador, isso e aquilo. É muito fácil, né? Por isso que a gente tem que sempre se questionar. Acho que é o ponto fundamental, utilizar nosso discernimento profundo. A nossa razão nos foi dada para isso, né? Para a gente se analisar em profundidade, né? Os mestres, os que buscam Dhyana Yoga, eles fazem justamente isso. Eles vão fundo, né, em si próprio, falando, quem sou eu além de tudo isso, né? E vão falando, isso não. E a gente tem que fazer isso a todo momento. É um exercício necessário para a prática. Porque senão você está daqui a pouco, você está 30 anos numa escola de meditação e você continua sendo a mesma pessoa de sempre, né? Você faz seus rituais ali de uma maneira extremamente mecânica, né? Você faz a prece. Quantas vezes você fez? Nossa, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Quando você faz uma oração, às vezes, isso é particular de cada um, seja qual crença você for, ou se você não tiver crença também, a oração nos atos da sua vida, quando você faz isso de forma automatizada, né? De forma mecânica, sem perceber o que está fazendo, o significado daquilo. Porque é sobre isso que meditação trata, né? Sobre esse resgate da atenção para o momento, por esse resgate né, de você olhar em profundidade todos os aspectos da sua vida, né? Então esse é um exercício necessário para todos, né? Para a gente quebrar mesmo com esses padrões de delírios e enganos que surgem no caminho, né? Aí o Gui continua assim, no último parágrafo do capítulo, ele coloca o seguinte: esse condicionamento aprisionante, esse vício espiritualoide e essa compulsão por controle e prestígio são carências egóicas, anestesias venenosas e obstáculos terríveis ao caminho do buscador sincero. Todas essas coisas nada têm a ver com o caminho e, no entanto, são delírios com a prática que aparecerão diante de qualquer mente pensante, né? Porque às vezes a primeira coisa que a gente fala nessas coisas, a gente começa a pensar, mas eu não sou assim, né? Acho que é o primeiro pensamento que muitas vezes vem, eu não sou assim, eu me questiono. Mas calma lá, pera lá, muitas vezes você se engana assim, né? Nossa mente, ela tem por natureza essa autossabotagem, então cuidado, né? Se isso surgir na sua mente, é o primeiro passo de que dá um passo para trás, né? Aí o Gui continua. Evitar as anestesias, todas elas, sejam as negativas, encontradas em substâncias ou hábitos que nos causam um mal direto e conhecido, como também as positivadas, que são socialmente muito bem vistas, mas que também nos embotam, viciam e atrofiam, não é o bastante. Só é possível substituir um estímulo por outro mais munido de propósito, beleza e sentido, algo que inspire nossas mais nobres aspirações. Nesse sentido, o processo técnico das práticas meditativas, enquanto demolidoras das ilusões autocriadas, são meios muito eficazes de fazer nascer o hábito livre e a percepção livre
de anestesias ou delírios, né? É desconstruir de fato, né? Tudo esse, acho que o caminho é essa desconstrução, né? Então, quando você está sabendo muito sobre o seu caminho, questiona, né? Essa desconstrução é necessário, esse resgate à simplicidade, né? Porque a gente começa, às vezes, até a ler muito, a gente começa a fazer milhões de suposições e teorias, mas o caminho é uma volta à simplicidade, né? É o resgate do simples que a gente se perde tão facilmente, né? Que a gente torna tão delirante, que a gente torna tão compulsivo, né? Tão complexo, né? Que a gente torna tão complexo essa nossa persona, muitas vezes. E as nossas situações, a nossa vida não é um resgate para o aqui e agora, né? Para esse silêncio que habita, né? Por trás das batidas do nosso coração, não é isso que a gente já ouviu falar? Que é ali onde remansa a verdadeira, nosso verdadeiro eu. Então, é um retorno para algo silencioso e belo que está por trás de todo esse movimento, né? Então, esse resgate à simplicidade, essa desconstrução, né, de todas as nossas posições, dos nossos delírios, tem que acontecer. Faz parte do caminho, né? E lidar também com as nossas ilusões e os nossos enganos, né? E os nossos delírios não pode ser algo que te deixa, sabe, batendo se autoflagelando, sabe? Tipo, eu me auto-saboto tanto, tal. Não, porque aí você vai cair em outro estado pior, que só piora a situação. É você ser capaz de perceber, nossa, estou equivocado. E a partir dessa condição que você criou, dessa nova percepção, você se transformar mais, não falar, ai meu Deus, por que eu sempre me engano, sabe? Ficar remoendo isso, eu não consigo. Aí surge, muitas vezes, outra desculpa, que, isso aqui não é para mim, né? Esse caminho não me serve, é muito difícil. Isso é só uma desculpa, né? Isso é só uma desculpa, né? Põe a mão na massa, se questiona, e quando você perceber que, de fato, você estava se enganando, olha que oportunidade maravilhosa isso, né? É de pôr luz, né? Que nem alguém coloca aqui, de pôr luz mesmo nos nossos inconscientes, nas nossas ignorâncias. Isso é necessário. Então, quando você se defrontar com essas situações, não se desespere, né? Não ache que o caminho vai ser impossível para você, né? Muito pelo contrário, olhe de forma positiva. Fala, nossa, eu pude perceber algo que eu estava pensando que era verdadeiro, mas não é. Isso é o próprio caminho. Essa desconstrução e esse contato com si mesmo é o próprio caminho e faz parte que você... E é necessário que você tenha uma maturidade para você se observar, né? Porque a gente, às vezes, é muito birrento, né? A gente não aceita que a gente tivesse errado, né? A gente quer que a gente seja perfeito já, e não. Esse caminho justamente é para a gente se desconstruir. Isso dói, demora e dá trabalho, né? Não é consumo, né? Não é consumo. É um contato profundo consigo mesmo. Mas ao mesmo tempo que dói, demora e dá trabalho, vale a pena. Porque é o caminho para te livrar de todo esse sofrimento, porque sempre doeu, né? É o que a gente fala. Já doía antes, né? Só está tomando consciência de muita coisa que ficou aí por muito tempo, então não desanime. Acho que quando a gente luta contra os nossos delírios, nossos enganos e com as nossas aridez, com a nossa aridez mesmo no caminho, a gente não pode desanimar, né? A gente tem que continuar com tenacidade, com força de vontade, né? Muitas vezes se refugiar nos ensinamentos, né? Se refugiar nas histórias dos grandes praticantes, né? Porque isso nos dá combustível, nos dá vigor para continuar nossa própria prática, né? Alguém quer fazer algum comentário? Então é isso. Vitor, Acho que, por favor. Oi. O que eu ia colocar agora, ouvindo você, era justamente isso que você falou na finalização. Quando os delírios surgirem, se volte para a tradição, né? Se volte para as histórias dos mestres, leia, busque, porque os mestres, né, seja de qual for a tradição, Buda, Ramakrishna, Ramana Maharishi, dentre tantos outros, eles praticaram tanto, eles buscaram tanto, né? Anos e anos e anos. E então eu acho que quando vier esse desânimo,
ou até o medo, porque o caminho também traz um medo, né? E você falou de um questionamento muito importante. Quando vier essa ideia de isso não é para mim, isso não serve, vai mais fundo e olha se você não está pensando em desistir até por medo, né, dessa transformação. Porque, como a gente sempre fala, a gente vive com o sofrimento, né, que a gente está buscando eliminar, mas isso sempre foi assim, só que a gente sabe que sempre foi assim, a gente muitas vezes não se abre para o novo, não quer se conhecer a fundo, então muitas vezes a gente pensa em desistir por medo. Então, acho que é importante estar atento, sempre se questionando, e é um caminho, sim, que se você estiver disposto, disposta, ele é para todos, porque todos nós temos o eu real, né? Todos nós temos uma essência, um eu verdadeiro, livre de todo esse sofrimento. Então, todos nós podemos, sim, utilizando das técnicas, acessar esse eu, né? E com a pergunta, como a Clau lembrou, quem sou eu, né? Fazendo essa pergunta e fazendo, um dia feito. Então, faz, colocando essa intenção, a sua entrega, que os resultados virão. Perfeito, Lu. E muitas vezes acho que esse ensinamento de Lahir Mahashaya, né, fazendo um dia feito, acho que foi muitas vezes um combustível para mim, para minha própria prática, né? Para mim pôr o pé no chão e falar, não, continua fazendo um dia feito, né? Não desanime, continue, vai fazendo, né? Porque um dia será essa feito. constância, né, Vitor? Tudo que a gente faz um pouquinho por dia, a gente sabe que haverá um resultado, né? A gente sempre lembrar da constância da prática. Não adianta, como a gente sempre lembra, fazer um dia, horas e horas de prática, ou 1 hora, e depois no outro dia você não faz, depois passa uma semana não faz, no outro faz 15 minutos, no outro 5 minutos. Então, cada um, claro, se for iniciante, vai aos pouquinhos, né? Que é importante, cada um observando o seu limite, mas procura ir mantendo a disciplina, porque aí, naturalmente, a sua prática irá se estendendo. Perfeito, Lu. E é o que você falou, né? E dá medo, sim, gente, porque assim, o caminho da prática meditativa é morrer antes de morrer, né? É confrontar suas ideias mais queridas, confrontar suas, né? Não é fácil, né? Quem vende a ideia de que a prática meditativa é fácil nunca praticou, né? Mas não é fácil também porque a gente torna muito ela difícil, porque a gente não quer deixar ir embora, né? As nossas travas, as nossas visões, a gente não quer, né? No final das contas, a gente quer agarrar aquilo, a gente quer agarrar as coisas que são impermanentes e torná-las permanentes, né? A gente não quer soltar, e muitas vezes a grande dificuldade no caminho, muitas vezes é por isso, porque a gente não dá abertura para que ele também se opere em nós, né? Então é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Certo, então vamos encerrar os nossos estudos por hoje, né? Era um capítulo mais longo, então a gente só ficou nele mesmo, eram algumas páginas, né? São 5, 6 páginas. Semana que vem a gente volta no estudo no próximo capítulo, na página 257, o capítulo se chama Não é tão fácil assim, né? Então provavelmente a gente, como é um pouquinho mais curto, a gente consegue falar dele e do próximo, que é o Ignorância Inteligente, né? Então leiam, tragam as suas reflexões, suas perguntas, é importante para os nossos estudos, isso, né? A nossa intenção aqui é estudar em conjunto, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me perguntar. Vou trazer semana que vem também, não tem problema, tá bom? Agradeço aí mais um dia que estivemos juntos estudando. Desejo uma boa noite a todos e espero vê-los na próxima semana, tá bom? Agora a Lu vai conduzir a prática com todos nós.
Desejo uma boa prática a todos. Boa noite. Obrigada.